Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Kazan é uma cidade que gosta de marcar a história. Kazan, que já foi dominada, a região toda ali, pelos mongóis. Kazan, que depois virou uma cidade dos tártaros. E há mais de 500 anos está sob controle da Rússia, pertence à Rússia. Está na parte europeia da Rússia, mas mesmo assim é longe de Moscou, são uns 800 quilômetros de Moscou. E conseguiu, inclusive, de uma comissão russa que cuida desses assuntos, conseguiu o título de terceira capital russa. Obviamente, numa referência a São Petersburgo, que depois virou Petrogrado, depois Leningrado, depois de novo Petrogrado, depois de novo São Petersburgo e Moscou. E é uma cidade com muitos eventos esportivos. É uma cidade interessante. E recebe a mais importante cimeira já realizada pelo BRICS desde a formação do grupo. Porque, além dos novos integrantes, agora oficializados como integrantes do BRICS, mudanças históricas serão realizadas pelo BRICS e o início oficial dessas mudanças é exatamente esse encontro em Kazan. O BRICS, ele nasce, é uma coisa informal, inclusive a China e a Rússia buscando parcerias firmes, sólidas, firmadas em tratados com o Brasil e com a Índia, e a Índia e o Brasil querendo o apoio, naquele momento, da Rússia e da China para a reivindicação de ambos, Brasil e Índia, de cada um deles ter assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil levantou essa reivindicação ainda no governo Fernando Henrique. Na época, a Argentina apresentou oposição à reivindicação brasileira. E os Estados Unidos levaram em consideração a oposição da Argentina ao Brasil, a oposição do Reino Unido à Alemanha, a oposição da China, aqui o Japão tem a cadeira permanente. Então o negócio foi perdendo força, só que o BRICS passou a ter outra importância, outro significado para sua existência. Relações comerciais, a possibilidade de investimentos mútuos, a possibilidade de transferência desburocratizada e sem reservas de algum tipo de tecnologia, não de qualquer tecnologia, é claro, aí as reservas continuam, mas era basicamente isso. E com a entrada da África do Sul logo depois, no ano seguinte, isso não se alterou. Um bloco econômico-comercial, não só comercial, bloco econômico-comercial. Tudo mudou, porque quando, inclusive, o Lula abraçou essa reivindicação inaugurada lá pelo Fernando Henrique de ter assento permanente, e com o BRICS, o Brasil se sentia desfrutando de relações históricas com as potências ocidentais e de relações que passavam a ser mais firmes, sólidas, consolidadas, com uma superpotência nuclear e de importância histórica. A importância russa é algo quase natural, né? Algo quase dado pela história. E a China,
com seus crescimentos de 2 dígitos. Tudo isso mudou. Hoje, o Ocidente quer transformar a Rússia num estado pária, quer cercar a Rússia com as forças da OTAN, está em guerra com a Rússia no território ucraniano, tenta levar a Rússia à inviabilidade econômico-financeira e quer, ao fim, esse é um plano antigo dos Estados Unidos, produzir a divisão da Rússia, o maior país do mundo, com seus 17 milhões de quilômetros quadrados, em várias repúblicas independentes. Querem o fim do que se conhece e se conheceu ao longo da história como Rússia. A China, que também até 2006, 2007, desfrutava das relações amistosas com o Ocidente, dos sorrisos ocidentais. E os americanos gostavam do ocidentalizado Hu Jintao, de Jiang Zemin. Isso muda em 2007, 2008, mas a grande mudança vem em 2013, com a chegada de Xi Jinping à presidência da China, ao comando das Forças Armadas e, claro, ao comando do Partido Comunista Chinês. Hoje, China, Rússia, mas também Índia e África do Sul querem sim o BRICS como organização política, como um sólido laço político, um firme laço político. E a possibilidade de que mais e mais e mais países entrem para o grupo. Egito, e olha que o Egito tem sido um grande aliado dos Estados Unidos, inclusive é o segundo grande comprador de armas dos Estados Unidos, só atrás de Israel. E vale notar que os Estados Unidos colaboraram para o fim do governo Mohamed Morsi e a volta dos militares ao poder, com o general Sisi. A Etiópia. A Etiópia é um país com uma história única, né? Única. A Etiópia é um país que dificilmente teve presença dominante estrangeira, tem uma história e uma cultura diferentes, inclusive dos seus vizinhos mais próximos. É um país único. Um país que, numa região de predominância muçulmana, é um país majoritariamente cristão ortodoxo. E é um país com muitas peculiaridades. É o país dos 13 meses no ano, né? O ano de 13 meses. A Etiópia é única. O Irã, outro que há 45 anos é tratado como pária pelos Estados Unidos, que conseguiram impor essa visão à Europa Ocidental. E o Irã conseguiu escapar da falência econômica por seus laços com a China e com a Rússia. O Irã fornece muito petróleo para a China. Emirados Árabes, muito influenciado pela Arábia Saudita e com, claro, uma riqueza que interessa muito à China, petróleo e gás. A Arábia Saudita tem participado de todas as reuniões do bloco, mas ainda não oficializou sua adesão. Mas a Rússia, que presidirá o BRICS
até o último dia deste ano. Depois será o Brasil, né? A Rússia já trata e considera os sauditas como integrantes efetivos. 40 países, o Putin falou em 30, mas já são 40 países que divulgaram que querem aderir ao BRICS, incluindo a Turquia. O Erdogan apresentou oficialmente o pedido para a entrada do país no grupo. A Turquia, que tem sido repudiada, destratada pela União Europeia. Antes do Erdogan, a Turquia pedia para entrar na União Europeia. Eles diziam, não, vocês não são suficientemente europeus. E alegavam, para tentarem dar uma base moral a esse repúdio, alegavam que a Turquia tem pena de morte. Ora, o senhor da Europa, o país que tem hoje todas as antigas potências europeias transformadas em estados vassalos, os Estados Unidos, também tem. A Europa, por acaso, cogita ter relações reservadas, limitadas, circunstanciais com os Estados Unidos, porque lá tem pena de morte? Para a Turquia vale. Mas a ideia é essa. Para entrar para a União Europeia, é preciso adotar padrão europeu. E não é em relação a código penal. A valores, comportamentos, o que é ensinado nas escolas. É a colonização cultural, com aquele ar arrogante de que nós somos portadores da virtude e vocês devem copiar os nossos valores, códigos comportamentais. Vocês são inferiores. E aí a Turquia deu uma banana para a União Europeia, mantém-se na OTAN, isso lhe dá uma importância militar tremenda, e é a ponte entre o mundo muçulmano e a Europa. E muitas vezes contém, inclusive, evita que a migração para a Europa seja ainda maior. As potências europeias querem isso. O BRICS, por sua vez, defende a união e a parceria entre desiguais, que devem continuar diferentes entre si. Cada qual com sua história, seu regime político, seus valores, sem imposição de um padrão. A China, a Rússia, a Índia não querem que o Irã mude seu regime, que passe a ser uma república onde o presidente ou o primeiro-ministro governem, que não haja influência do chefe supremo do Islã xiita, do Ali Khamenei. Não, nem tocam nesses assuntos, não é problema deles. Há duas exigências. Quem quer aderir deve ter relação boa com todos os membros fundadores. Essa, claro, é uma posição imposta por China e Rússia. E apoiem a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma reivindicação brasileira e indiana. O BRICS, além de tudo isso, ele quer que a liberdade cultural, a história de cada país seja respeitada. E isso é usado pela Fundação Jorge Soros, pela Fundação Ford, por ONGs ocidentais bancadas por essas fundações, para ataques ao BRICS. Eles não aceitam a imposição dos nossos valores. Eles não aceitam que o Ocidente é aquele que deve suprir todo o mundo com seus valores, com seus códigos, com seus hábitos,
com suas concepções. Quem não acata é pária. É isso que faz a fundação do Jorge Soros, a Fundação Ford, é isso que faz o Departamento de Estado, as chancelarias da Europa Ocidental. E no Brasil, muita gente, inclusive dentro do governo, muita gente compra esse discurso. Esse é um ponto, adiantado pelo Putin. Garantir o respeito à cultura de cada país. Aquilo que está assentado na sociedade. Se houver mudança, que seja feita pelo próprio povo daquele país. Pela ação do tempo, por influências, mas não por imposição. Falando em adesão, desde o ano passado, China, Rússia, África do Sul e agora com os novos integrantes, o Irã, pedem que a Venezuela seja aceita. Mas aí eles dizem, olha, é América do Sul, isso deve passar pelo Brasil. O Brasil diz, no Itamaraty, não, o Brasil não indica ninguém. O Brasil só quer que os novos integrantes respeitem aquelas duas exigências. Como assim o Brasil não indica ninguém se havia indicado a Argentina do Alberto Fernandes, mesmo quando estava claro que o Milei tinha chance de vitória? Tanto que o Milei disse não, porque o convite já estava feito. E o Alberto Fernandes já havia concordado, o Milei não quis aderir. Por que o Brasil convidou a Bolívia? Do Arce. Agora está mais complicado, há um embate dentro do MAS, do Movimento ao Socialismo, entre Arce e Morales. O Brasil convidou Colômbia e Angola. Convidou, não formalmente, mas falou, olha, peçam a adesão. O Petro, com medo da reação dos Estados Unidos, não quis. O Petro foi corajoso, encarando o Congresso, garantindo reformas na direção oposta às que foram feitas no Brasil na Previdência e na legislação trabalhista. Ele tem esse mérito. Mas na área internacional, ele deixou claro, está deixando claro, que quer evitar atritos com Washington. E o Brasil falou para Angola também, peça sua adesão. Angola não quis. Mas a Venezuela, o Brasil não disse nada, publicamente. Mas dentro do BRICS, o que parece claro é que o Brasil não quer a entrada da Venezuela. Então o atrito Lula-Maduro vem desde o ano passado. Tanto que agora o governo venezuelano diz que o Lula é agente da CIA. Houve uma deterioração muito rápida, mas o começo está ali. E com o imbróglio eleitoral, o Brasil acredita ter um argumento para dizer, a gente não sabe quem ganhou, então como é que vai aderir? Mas a Rússia e a China querem. Até porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Querem a Bolívia também. Querem a Bolívia também. Porque a Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo. E Cuba. A Rússia quer Cuba no BRICS. O que o Brasil diz a respeito? Também tem medo de que os Estados Unidos não gostem que aquela ilha ínfima, bloqueada, cercada,
torpedeada com todas as sanções possíveis há 63 anos, durante 30 anos. O subsídio soviético segurou a onda, Cuba conseguia não sofrer os efeitos das sanções. Com o colapso da União Soviética, a deterioração foi inevitável, mesmo com ajudas depois do Chaves. Só que agora Rússia e China começaram a ajudar economicamente Cuba, mas querem Cuba como integrante do BRICS, porque lá na frente o BRICS pode ganhar mais um aspecto, além do econômico, comercial e do político. Aspecto militar. Pode se transformar numa aliança militar. E nesse caso, a OTAN, que tem em seu estatuto a obrigatoriedade da defesa de seus integrantes, se lá na frente vir uma aliança militar, Cuba teria automaticamente a proteção militar de Rússia e China. Por que eles querem Cuba? Porque é um símbolo de resistência histórico. Um símbolo a poucas milhas da Flórida. Uma revolução que não foi vencida pelas sanções e até por um episódio de ataque militar direto na Baía dos Porcos, por tentativas de assassinato de seus dirigentes. E é um símbolo histórico de um país que ajudou a derrotar o apartheid na África, porque venceu os sul-africanos, na Namíbia, em Angola, ajudou a revolução que acompanhou a independência de Angola. É verdade que depois a revolução foi traída lá dentro de Angola. Cuba é um símbolo da luta anti-imperial. E há a questão da desdolarização. Nós citamos aqui outro dia Donald Trump. O Trump, à sua maneira, numa palestra comício, falou: país que deixar de usar o dólar como moeda padrão para relações comerciais terá seus produtos no mercado dos Estados Unidos tarifados em 100%. Vai chegar aqui custando X, vai passar a custar 2X, 100%. E vão me ligar dizendo: presidente, que honra voltar a usar o dólar. Aquelas coisas, né? Aquela mistura de empáfia, arrogância e um humor meio barato. Mas, ao mesmo tempo, ele falou uma verdade quando disse que se os Estados Unidos perdem a hegemonia monetária, isso terá o mesmo efeito que perder uma guerra mundial. O Trump é exagerado. Não, ele está corretíssimo. Eu, Putin, e o Xi Jinping têm a mesma opinião. Eles sabem que para os Estados Unidos, perder a hegemonia monetária é como perder uma guerra mundial. Desde Bretton Woods, desde 44, ainda com a Segunda Guerra não encerrada, ela só foi encerrada em 45, com a derrota da Alemanha no primeiro semestre e do Japão no segundo semestre, o dólar foi estabelecido como moeda padrão, substituindo o ouro, mas ainda havia lastro em ouro para a emissão de dólares. Isso desaparece nos anos 70, no governo Nixon. O lastro em ouro desaparece. E o dólar se transforma em arma de dominação. Sanções, confiscos de reservas de outros países.
o pobre Afeganistão, o Biden determinou o confisco de recursos que Hamid Karzai, aquela turma anterior ao Talibã, tinha colocado no exterior. São reservas do povo afegão. Um juiz federal impediu que o Biden fizesse isso, dizendo que isso é roubo. Mas ele fez com a Rússia, 300 bilhões de dólares. E como a gente conversava há pouco com o Ronald Gimenez, só não roubaram outros 300 bilhões porque esses não estavam em dólar, estavam em ouro. Você impede que um país tenha comércio internacional usando o dólar. Você aplica sanções ao Irã, à Rússia, à Coreia do Norte, à Venezuela, a Cuba, usando o dólar. É uma arma de dominação. É uma arma imperial. E é óbvio que o crescimento econômico da China, o crescimento econômico da Índia e a situação da Rússia levam esses países a dizerem: precisamos nos livrar do dólar como moeda impositiva. Não é deixar de usar o dólar. Até porque o que dita o uso de moeda é a realidade econômica. Mas como moeda impositiva, só pode ser em dólar. E a sujeição à política externa dos Estados Unidos. E a África do Sul, que vinha sendo muito simpática aos Estados Unidos, descobriu uma rede do Departamento de Estado e da CIA para desestabilizar o governo Ramaphosa. E a partir daí começou a adotar uma posição completamente diferente em política internacional. Inclusive foi a um tribunal penal internacional contra um grande aliado dos Estados Unidos, Israel. A ação foi movida pela África do Sul. Só que o Brasil muda de assunto quando se fala em desdolarização. Muda de assunto quando se fala em Venezuela e Cuba. Muda de assunto quando se fala em BRICS, não como um bloco anti-ocidental, mas como um bloco anti-imperial. Muda de assunto. O Brasil parece achar que ainda estamos em 2005, 2004, onde havia uma aparente harmonia entre esses mundos. O Brasil parece acreditar que é possível manter um pé em cada canoa e se propõe a ser ponte entre o BRICS e o G7. E se propõe a fazer um grupo de trabalho, inclusive com europeus ocidentais e representantes dos Estados Unidos, para discutir a questão cambial e o papel do dólar. Não, o papel do dólar para os Estados Unidos não será alterado por grupo de trabalho. O Trump deixou isso claro. E a Kamala Harris, que não vai dizer isso, pensa da mesma maneira. O establishment pensa assim. E os presidentes apenas executam essa política imperial. Então, a reação brasileira, estranha, cautelosa, receosa, às mudanças no BRICS, levantam uma grande interrogação. O que o Brasil fará na presidência do grupo, do bloco, a partir de janeiro? Abraçará aquilo que a maioria apoia, até porque no BRICS tudo tem de ser aprovado por consenso. Os parceiros, aqueles que entrarem como parceiros, eles não terão direito a veto, mas terão direito a voto. O Brasil tem direito a veto. Se é por consenso, há intrinsecamente o veto. O Brasil tem de decidir se vai encarar o mundo como ele é hoje, como ele está hoje estabelecido, ou se ficará olhando anacronicamente para um passado que desapareceu
meu caro Ronald Mendes.